Bem-vindos a mais um simpósio Prósopon. Tarkovsky nos diz: a qualidade da beleza encontra-se na verdade da vida, que o artista assimila e dá a conhecer de acordo com sua visão pessoal. Vemos aqui nesta frase que Tarkovsky associa a experiência da beleza com a experiência da verdade. Reconhecimento que verdade acontece como beleza. Continua afirmando: qualquer pessoa que tem um mínimo de sutileza será sempre capaz de distinguir no comportamento humano a verdade da mentira, a sinceridade do fingimento, a integridade da afetação. A partir da experiência de vida, a percepção desenvolve uma espécie de filtro que nos impede de dar crédito aos fenômenos nos quais se rompeu o padrão estrutural, deliberadamente ou por inadvertência, através da inépcia. Aqui, Tarkovsky explicita uma dimensão fundamental da constituição humana que pode ser reconhecido como elemento significativo também na situação clínica psicanalítica. Tarkovsky, então, explicita que há um mínimo de sutileza no ser humano que o torna capaz de perceber a verdade da mentira, distinguir a sinceridade do fingimento, a integridade da afetação. Todos nós podemos reconhecer que uma disponibilidade fundamental do ser humano é a capacidade de poder, sim, experimentar as suas diferentes experiências de vida, as suas experiências relacionais, de um ponto de vista afetivo. É também sabidamente conhecido que o ser humano também tem uma disponibilidade cognitiva e que também, diante das experiências fundamentais da sua vida, é capaz de poder acessar essas diferentes experiências, criando concepções, criando conceitos, que, de certo modo, organiza a maneira como esta pessoa percebe a realidade. Então, estamos falando de duas disponibilidades fundamentais: capacidade de relacionar-se afetivamente com todo o existente e capacidade de, nessa mesma relação, poder formular concepções e conceitos, que possibilita a evolução da sua capacidade de pensar. Pouco se discute, pouco se explicita uma terceira disponibilidade fundamental que aqui Tarkovsky focaliza: a capacidade e a sensibilidade que o ser humano tem de apreensão da verdade, de distinguir a verdade da mentira, de distinguir a integridade da afetação. Nós podemos afirmar que, ao lado da capacidade afetiva, ao lado da capacidade cognitiva de um ser humano, todo ser humano tem uma capacidade de estimar. A capacidade de estimar se explicita no modo de viver humano, no comportamento humano,
em que reconhece e doa às suas diferentes experiências a dimensão do valor. A capacidade de estimar relaciona-se, sim, com uma apreensão originária da condição humana de reconhecer as dimensões fundamentais do ethos humano, dimensões fundamentais da ética. Estamos familiarizados com os adoecimentos que levam, sim, às distorções da capacidade afetiva, às distorções da capacidade cognitiva, que pode levar, sim, a uma alteração do funcionamento mental. Mas é fato que, em decorrência das experiências que uma pessoa vive, em decorrência das situações na qual ela se encontra, pode ocorrer também um adoecimento da capacidade de estimar, da capacidade de distinguir os valores fundamentais da ética, de poder distinguir a verdade da mentira. Este é um polo fundamental na situação contemporânea, é um polo fundamental no discernimento político na atualidade. Desde a década de 50 do século XX, dimensões fundamentais para o ethos humano, para o desenvolvimento da ética, o que implicaria a possibilidade de convivência com o outro, que implicaria a possibilidade, sim, de experiência comunitária, de experiência, sim, que possa reconhecer esses elementos éticos fundamentais que constituem a base da personalidade de uma pessoa, foram se alterando ao longo do tempo. Estamos em um momento da história em que já se torna muito difícil fazer essa diferenciação entre verdade e mentira. Estamos no momento da história onde diferentes máquinas culturais buscam produzir uma confusão entre mentira e verdade e buscam, sim, destituir esta sensibilidade ética originária. Não é possível, na atualidade, se compreender um processo clínico, se compreender um processo político, um processo educacional, sem reconhecer que estamos diante de um evento de grave consequência, que é o adoecimento da capacidade do ser humano estimar, enxergar, discriminar a verdade da mentira. É nesse sentido que mais e mais se torna fundamental a importância da cultura que guarda, sim, a memória da verdade, da cultura que guarda a memória do ethos humano, para que possa ser colocado no espaço público, para que possa ser colocado na educação, para que possa ser cultivado e reconhecido na própria situação clínica, como uma maneira de restaurar e poder sanar esta sensibilidade originária do ser humano em enxergar, perceber, discriminar aquilo que é ético. Se Ferenc dizia que uma criança poderia viver uma experiência confusional em decorrência da confusão de línguas, quando os adultos podiam dar a ela mensagens equivocadas diante da proximidade que ela teria em relação aos adultos. Estamos em uma época em que os instrumentos políticos e, frequentemente, a má cultura leva, sim, a esse estabelecimento de confusão de línguas, a essa situação e que leva a uma espécie de adoecimento, um enlouquecimento
da dimensão ética do ser humano. Fundamental a cultura, fundamental o restabelecimento da verdade, que na experiência humana, sim, acontece como beleza, como encontro do outro, como possibilidade de uma vida que tenha verdade, poesia, beleza. Obrigado.